Deixa eu começar a gravação. Então, boa noite a todos. Né? Para quem não se lembra lá da semana retrasada, meu nome é Paulo Ricardo, sou professor de matemática e de física. Aqui no pré-vestibular Cidadão, eu trabalho a parte de matemática, que a gente chama de matemática 1, só para a gente separar as matemáticas. A minha área, que eu trabalho aqui no MEP, é raciocínio lógico, matemático. Entendeu? Hoje nós não vamos ver nada de raciocínio lógico matemático, mas até o final do ano eu vou trazer mais algumas aulas aqui para a gente pensar. A matemática ela é dividida em várias áreas, né? Tem a área que é mais álgebra, que é mais conta, né? Tem a área que você lida com muita figura, que é a área que lida com a parte de geometria, e eu pego a área que o cálculo, eu costumo dizer as seguintes coisas dos meus alunos. O cálculo dessa parte da matemática, se você der para o seu irmão, para o seu primo, para o seu vizinho, que está lá no sexto, no quinto, no sexto ano, ele faz. Basicamente, você precisa saber multiplicar e dividir. São os dois cálculos que você precisa fazer. E não é multiplicação astronômica, não. Agora, o X da questão é quem você vai multiplicar por quem e quem você vai dividir por quem. E por quê? Então, o que conta mais nessa área da matemática que eu pego é raciocínio. Se você pensar direito, você vai sofrer menos, né? Então, assim, eu trabalho a parte de análise combinatória, probabilidade e estatística, tá? E também um pouquinho, aí eu vou pegar um pouquinho de álgebra só no final do curso, que é a parte de... Boa noite, Gabi. Que eu vou pegar um pouquinho de álgebra só lá na parte final do curso, que é a parte de geometria analítica, né? Mas, por hora, a gente... Então, assim, o que eu já trabalhei? Primeiro passo, que eu sei que assim, tem muita gente, a gente não se conhece direito. Geralmente, quem fez curso de magistério, por exemplo, já concluiu ou está fazendo o curso de magistério, vê muito pouco ou quase nada de análise combinatória. Então, eu sei que é uma área que é deficitária. Porém, é uma área que cai muito no Enem. Então, a gente não tem como, a gente tem que trabalhar. Então, qual que é a ideia? Né? Eu vou fazer hoje um apanhado de tudo que nós vimos no primeiro semestre, tá? Então, assim, a lista que eu joguei para vocês no grupo lá, ela está envolvendo princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem, fatorial e permutação simples, né? E aí depois nós vamos dar sequência, daí eu vou passar para permutação com elementos repetidos, daí a gente vai entrar em arranjo, combinação, para enfim chegar em probabilidade, que é a minha meta, né? Chegar em probabilidade, que aí a gente já vai ficar agarrado um pouquinho maior nela, mais tempo nela, né? Porque é o que mais cai mesmo no Enem. Probabilidade é aquela coisa, você calcular as chances de alguma coisa acontecer. Né? Quais são as chances de eu ganhar na Mega Sena? Existe um cálculo matemático que a gente faz para a gente saber quanto que são suas chances. O número que der ali é o que vai acontecer? Não. Aí é chance, é probabilidade. Pode vir a acontecer. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu não posso ficar me alongando muito, porque a gente tem pouquíssimo tempo, né? Se vocês viram a lista que eu deixei para vocês lá, espero que vocês tenham visto, espero que vocês tenham tentado resolver, porque uma coisa que eu falo demais com meus alunos em matemática, não adianta você pegar uma questão, ver alguém resolvendo para você e copiar a resposta certa. Se desse para aprender assim, acho que eu estava desempregado, não precisava de professor. Por quê? Porque você bastava pegar, ver lá o exercício no livro, ver lá as respostas e pronto, copiei a resposta. Até pega um livro com resolução, copia aquela resolução. O lance, a questão é você compreender. Beleza, Marcos. Você compreender. Quem não conseguiu resolver ainda, vai tentando resolver junto. Infelizmente, se eu compartilhar a tela aqui com as questões, o meu ícone vai ficar muito pequeno, o quadro já é pequeno. Então, não adianta eu compartilhar, mas por isso que eu deixei hoje cedo essa lista com vocês. Pedro falou aí o seguinte: faça exercício, exatamente. Tem que fazer os exercícios, tá? Fazendo os exercícios, você consegue visualizar. A gente costuma falar o seguinte: errando a gente aprende. Então, assim, uma coisa é você pegar uma questão que você não tentou fazer e ver a resolução correta. Outra coisa é você pegar uma questão que você errou e você vai, quando você vê a resolução correta, você fala, caramba, dei mole aqui. Então, assim, a gente costuma aprender muito mais nas questões que a gente erra do que a gente aprende. Porque nas questões que a gente erra, você vai buscar onde é que você errou. Na questão que você acertou, fala, já acertei, beleza, você não dá nem muita atenção a ela. Né? Então, olha só, a primeira questão que eu deixei, uma questão muito simples de princípio multiplicativo, para vocês verem que é isso que eu quero mostrar. O cálculo, qualquer pessoa vai fazer.
tá? O importante é você saber quem que você vai operar com quem, matematicamente falando, né? Para ir à praia, Silvia pretende colocar um biquíni e uma canga. Sabendo que ela possui 5 biquínis diferentes e 3 modelos de canga, de quantas maneiras diferentes a Silvia pode se vestir? A gente costuma brincar, quando a gente está dando aula disso, que geralmente mulher tem mais roupa que homem. Isso é fato, né? O homem geralmente, quando tem muito, tem 2 calças jeans. Usa uma enquanto tá lavando, depois troca. Mulher nunca tem, fala assim, eu não tenho... não tô conseguindo virar a tela. Não, olha só, se você tiver um celular, quem falou aí que não tá conseguindo virar a tela, só que eu tô com o chat fechado aqui, eu não vi o nome, Matheus. É só você virar o celular. Agora, você tem que ver se o seu celular, ele tá com aquela opção, né, de virar tela disponível. Então, a Júlia falou que tem que desbloquear a tela. Então, você vai perceber o seguinte, quanto mais peças de roupa você tem, mais combinações diferentes você pode fazer. Então, vamos pegar esse exemplo simples da Silvia aí, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, questão número 1. Eu costumo dizer, se tiver pequeno, eu falei, vira o celular, tenta pra gente... É o maior quadro que eu consegui colocar aqui para vocês. Ela vai juntar 2 peças de roupa, um biquíni e uma canga. Então, eu gosto de resolver esse tipo de questão. É o seguinte, eu faço aqui 2 lacunas. Ó. A primeira lacuna é para o biquíni. A segunda lacuna é para canga. Sei lá, acho que canga escreve com C mesmo, né? Eu coloquei com C aqui. Basicamente, você vai funcionar da seguinte maneira. Ó, quantos tipos de biquíni ela tem? Ela tem 5 biquínis. Então, vem aqui no quadradinho do biquíni, ó. Ela tem 5 biquínis. Quantas cangas disponíveis ela tem? Ela tem 3 modelos de canga. Beleza. Como que resolve isso? Princípio multiplicativo, ó, 5 vezes 3. Ela pode ter 15 looks diferentes. Simples assim, é só isso. Se você pegasse, por exemplo, ó, existe uma coisa que a gente chama de árvore das possibilidades, tá? Se eu pegar aqui, biquíni. Vamos supor que ela tem um biquíni A, B, C, D e E. São 5 biquínis diferentes. O biquíni A, o biquíni B, o biquíni C, o biquíni D, o biquíni E. Ela tem 3 cangas. Ela tem a canga 1, a canga 2 e a canga 3. Certo? Aí você vai perceber o seguinte. Ela pode sair, ó, vou colocar aqui as opções, tá? Ela pode usar o biquíni A e a canga 1. Ela pode usar o biquíni A e a canga 2. Ela pode usar o biquíni A e a canga 3. Mas ela também pode usar o biquíni B com a canga 1. Ela pode usar o biquíni B com a canga 2. Ou ela pode usar o biquíni B com a canga 3. Da mesma forma, ela pode fazer, ó, C com 1, C com 2, C com 3. Ou ela pode fazer D com 1, D com 2, D com 3. E para finalizar, ela pode usar ou o biquíni E com a canga 1, ou o biquíni E com a canga 2, ou o biquíni E com a canga 3. Se você for parar para pensar, ver aqui quantas opções ela tem para sair, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 opções. É para fazer assim? Claro que não. Porque a maioria dos exercícios, vocês vão ver que vai ter exercício que o cara tem lá 80 tipos disso, mas não sei quantos disso. Então aqui a questão aqui chama princípio multiplicativo. Isso aqui é só para mostrar por que aconteceu aquilo ali. Mas então, o que vai ser importante vai ser você saber quantas são as possibilidades que essa pessoa tem. Imagina, 3 biquínis, 5 biquínis e 3 cangas, essa pessoa tem 15 maneiras diferentes de ir para a praia e para a piscina. Tá? Princípio multiplicativo é isso. Essa primeira questãozinha, tá claro isso daí? Difícil? Fala para mim. Tranquilo, professor. Tranquilo? Dúvidas, não? Show de bola, claro como luz. Gostei dessa definição. Aí a gente vai para o mesmo... É o mesmo conteúdo, tá? Só que eu fiz questão de colocar a segunda questão aí pelo seguinte, ó. Ela fala o seguinte: um restaurante oferece almoço a R$20, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas distintas o cliente pode fazer o seu pedido? Se existem 4 opções de entrada,
3 de prato principal e 2 de sobremesa. Uma coisa, por que eu quis colocar isso daí? O Enem, ele trabalha com uma coisa chamada distrator. Tá? Muitos professores vão falar isso com vocês aqui durante até o final do ano. O que significa esse distrator? Não é pegadinha, não é para te sacanear, é para te selecionar. Né? Nós temos ali, sei lá, eu não sei quantas pessoas fizeram a inscrição do Enem esse ano, mas em média aí gira em torno entre 5 e 8 milhões, né, de pessoas. Você pega entre 5 e 8 milhões de pessoas fazem a inscrição no Enem. A gente tem 200 mil vagas. Então eu preciso selecionar. Né? Então o que o cara faz? Ele pega uma questão e aí ele resolve essa questão, quanto deu? Ah, deu tanto. Beleza. Aí ele vai pensar assim, o que esse rapaz, o que esse aluno pode pensar errado durante essa resolução? Qual é o mole que ele pode dar aqui? Ah, ele deu um molezinho aqui nesse item. Beleza. Se ele der esse molezinho aí nesse item, quanto que ele vai achar como resposta? Ah, ele vai achar tanto. Beleza. Ele pega essa resposta e coloca lá numa das opções. Então, eu costumo dizer o seguinte, não está proibido a prova do Enem ter resposta letra A, mas toma muito cuidado com a letra A. Principalmente questões que o cara quer te induzir, que ele olha e vira para você e fala assim, pô, e se esse cara pensar errado? Tá? Diga, Isabela. Olha, para mim não apareceu. Não apareceu. Pede para eles saírem e tentarem entrar de novo. Porque todo mundo que está aparecendo para mim aqui, eu estou autorizando. Não apareceu aqui para autorizar, não. Então, às vezes acontece esse bugzinho, tá? Pede para eles sair, que eles já pediram, pede para voltar e tentar entrar de novo, que deve aparecer para mim aqui. Porque não apareceu, não. Ou ver se está com o link certo também, né? Tem isso. Tem que ver se está com o link certo. Se tiver com o link certo, sai e tenta entrar de novo, que costuma funcionar, tá? Então, essa questão ela tem uma coisa interessante, ó. Ela trata de entrada, prato principal e sobremesa. Beleza. Questão número 2. Eu vou colocar aqui. Eu vou fazer agora 3 lacunas. A primeira lacuna é entrada. Chegou aqui, alguém aqui, ó. A primeira é entrada. A segunda, prato principal. E a terceira, sobremesa. Beleza? Ok. Aí a gente volta lá na questão, ó. Tem 4 opções de entrada. Então vem aqui. 4 opções de entrada. Entrada, 4. Quantas opções eu tenho de prato principal? A gente olha lá, 3 entradas de prato principal. Quantas opções eu tenho para escolher uma sobremesa? Ah, eu tenho 2 opções de sobremesa. Ele fala lá, existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Beleza. Aí eu te faço a pergunta, e os R$20 eu vou usar onde? Entendeu? Essa é a questão. E a gente tem que parar de pensar, porque ele começa lá. E o restaurante oferece almoço a R$20. Que é um grande erro. Porque, às vezes, o candidato, o aluno, só porque apareceu o número, ele quer usar. Eu somo, eu multiplico. Não, os R$20 você não usa. Ninguém te perguntou o preço. Ele está te perguntando de quantas maneiras diferentes você pode almoçar. Correto? Se você vai usar a sobremesa A com almoços 3, não importa, você vai pagar R$20. Então, assim, toma cuidado com esse tipo de coisa. De todo número que está dentro de uma questão, você ficar naquela obrigação de querer usar esse número. Então, isso também é uma característica da prova do Enem. Nem toda informação que está ali, ela é importante. Nem toda informação que está ali você precisa utilizar. Mas como é que eu sei qual opção, quais informações que eu vou ter que utilizar? Aí você tem que pensar e raciocinar. Né? Se eu estou ali montando um prato, se eu estou montando a minha refeição, o que importa é o prato principal, né, a entrada e a sobremesa. Não tem vários preços envolvidos ali. Agora, se tivesse refeições com preços diferentes, aí sim. Agora, esses R$20 aqui eu não vou usar. Então, basicamente, ó, princípio multiplicativo, ó, 4 vezes 3 vezes 2. Então, eu tenho aí 24 maneiras diferentes de montar filhota. 24 maneiras, Sarinha falou comigo no chat aqui. 24 maneiras diferentes de montar o meu prato. Então, mais uma coisa, o princípio multiplicativo eu acho interessante por conta disso. Ó. Eu tinha só 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 sobremesas. Eu posso fazer essa refeição de 24 maneiras diferentes. Beleza? Gente, princípio multiplicativo
Você tem esse tipo de questão. Agora, você vai ter também um outro tipo de questão que aí você começa assim. Como que você pode elaborar um pouquinho mais essa questão? Posso apagar aqui essas duas? Pode? Beleza. Elas são bem tranquilas, né? Agora, sim. Beleza. Agora, olha só. É muito comum aparecer esse tipo de questão. Eu vou colocar aqui, não a questão toda, obviamente, mas a questão número 3, ele falou o seguinte, considerando os algarismos de 1 a 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, responda. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Letra A. Quantos números de 4 algarismos? Aí, antes da gente resolver isso aqui, a gente precisa saber diferenciar uma coisa. Algarismo não necessariamente é a mesma coisa que número. Número é uma coisa, algarismo é outra. Então você tem que ter isso claro na cabeça, tá? Para você não confundir, beleza? Então vamos lá, Marcos. Você ficou com dúvida? Vamos tirar agora. O que é algarismo? Tá? É cada um desses carinhas aqui. O que é o número? É a junção. Então, por exemplo, se eu pegar o número 81, esse número 81, ele é um número formado por 2 algarismos. Quais algarismos? Algarismo 8 e algarismo 1. Existe número formado por um algarismo? Existe. Ó, eu tenho o número 3, esse número ele é formado por um algarismo. Agora, o número 789, ele é um número formado por 3 algarismos. Beleza? Então, isso aí tem que estar claro, tá? Diferença de número para algarismo. Então, vamos lá. Eu, com aquelas opções ali, eu vou formar quantos números diferentes eu consigo formar com 4 algarismos, tá? Então, olha só. Se eu vou juntar 4 dessas opções de algarismo aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 lacunas. Tá? Esse negócio de fazer lacuna, gente, é um artifício que eu uso. Tem professor que não usa, tá? Isso aí vai ser de cada um, beleza? 4 algarismos. Bom, aí eu preciso saber o seguinte: quantas opções eu tenho para preencher esse primeiro cara aqui, ó? Aí você vai contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso colocar aqui o algarismo 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Posso colocar 8 opções diferentes. Então, presta atenção. Dentro da lacuna, o número que vai ali é o número de opções que a gente tem lá em cima. Da mesma forma que na hora da menina escolher, ela tinha 5 biquínis e 3 cangas. Eu coloquei 5, porque ela tinha 5 biquínis, ela tinha 5 opções para escolher o biquíni. Ela tinha 3 opções para escolher de canga. Aqui eu tenho 8 opções para escolher o primeiro algarismo desse número. Esse número com 4 algarismos. Agora, quantas opções me sobram para escolher o segundo ali algarismo? Abre o microfone e fala, por favor. Bom, a Isabela já falou no chat. 7. Ok. Seria... 8. Isso, vamos lá. Vamos ver se é 7 ou 8. Exatamente. Não pode repetir. A Vitória falou que existe, dentro da análise combinatória, a disciplina que está mais grudadinha com ela é a língua portuguesa. Interpretação de texto. Então, a pergunta falou: quantos algarismos, quantos números, perdão, de 4 algarismos podemos formar? Se você for parar prestar atenção da letra A para a letra B, só inclui uma palavra na letra B. A letra B fala o seguinte: quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? O que significa distinto? Não pode repetir. Agora, ele não falou que não podia repetir. Então, aqui eu também tenho 8 opções. Para preencher o terceiro quadradinho, eu também tenho 8 opções. Para preencher o quarto, também tenho 8 opções. Então, isso aqui, ó, é 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8. Presta atenção. Eu não estou falando que o número formado foi o número 8.888, certo? 8.888 é uma das opções. Mas quantas são essas opções? Se você multiplicar 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, você vai encontrar
4.096. Alguém falou no chat, deixa eu manter o chat, o problema é que eu manter o chat aberto, minha câmera some, eu não sei se eu estou aparecendo ou não. Alguém falou que achou 1680, que é o Marcos Henrique. Marcos, por que você achou 1680? Porque você resolveu a letra A da maneira que deveria ter resolvido a letra B, certo? Na letra B, ele fala o seguinte, ele quer montar números de 4 algarismos distintos, ou seja, vamos botar um símbolo aqui com S aqui, diferentes, beleza? 4 algarismos diferentes. E aí eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 4. Tem 4 lacunas. Agora sim, ó, eu vou escolher o primeiro valor aqui. Primeiro algarismo. Quantas opções eu tenho? Eu tenho 8 opções, beleza. Só que agora eu não posso repetir algarismo. Porque ele falou que esses algarismos têm que ser distintos. Tem que ser diferentes. Significa o quê? Se eu coloquei o número 1, por exemplo, aqui no primeiro, eu não posso mais usar o 1. Só me sobram 7 opções para usar. O valor, o algarismo que eu coloco no primeiro quadrado, eu não posso repetir, porque ele falou que são algarismos distintos. Então, se eu usei 8 aqui, vai me sobrar 7. Agora, veja bem, eu já usei um algarismo aqui e já usei outro algarismo aqui. Eu tinha 8, usei um, caiu para 7. Usei o outro, cai para 6. Da mesma forma, eu tinha 8 algarismos para usar. Usei um, caiu para 7. Usei mais um, caiu para 6. Usei mais um, caiu para 5. Porque aqui, então repare, olha, compara as duas. Aqui eu posso repetir, aqui eu não posso. Agora, por favor, eu não estou falando que eu usei o 8 aqui, que eu usei o 7 aqui, que eu usei o 6 aqui, que eu usei o 5 aqui. Eu estou falando que aqui eu tenho 8 opções para escolher. Aqui no segundo me sobraram 7 dessas opções para escolher. No terceiro, 6 dessas opções. E no quarto, 5 dessas opções. Para resolver isso, o que eu faço? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aí, se você fizer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, sim, você vai achar o 1680. Uma coisa que também é importantíssima, tá? É que muita gente acaba não dando muita gente acaba não dando atenção a isso. Você não tem calculadora lá na hora do Enem. Então a gente, às vezes, em casa, na escola, né, onde a gente está estudando, pô, pareceu uma continha disso aqui, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Ah, celular, calculadora. Ah, 1680, para ganhar tempo. O grande problema é que chega na hora do Enem, você não tem a calculadora na mão. E aí, sabe qual é o problema? Você não está acostumado a fazer essas continhas bobinhas de cabeça. E aí, não deixa para acostumar a voltar a lidar com tabuada lá na prova do Enem. Por quê? O Enem é uma prova que tem 180 questões. 90 questões num dia, 90 no domingo seguinte. Se você separar 1 hora para redação, tá? Que é o tempo que você não pode extrapolar esse tempo. Eu não sei o que o Alexandre falou para vocês na sexta, mas geralmente a média é 1 hora. Entre fazer um rascunho e passar limpo. 1 hora. No mínimo, meia hora, 30 minutinhos para preencher o cartão resposta no final da prova. Por quê? São 90 respostas que você vai ter que preencher. É chato. Ano passado, até em apoio aos alunos, eu também queria sentir a prova. É diferente você ficar dando aula de coisa que cai no Enem, e você sentar o bumbum lá na cadeira lá e ficar 4, 5 horas fazendo a prova. Então, ano passado, eu me inscrevi e fui fazer o Enem. Aqui no MEP é assim. Ano passado, eu e o Eric fizemos. Geralmente, todo ano, tem 1 ou 2 professores que fazem a prova. Só para a gente sentir o que vocês sentem na hora da prova. Eu acho isso bacana. E realmente é horrível, cansativo pra caramba e tal. E aí você faz um cálculo simples, cara. 90 questões. Então você já te perdeu 1 hora e meia. 1 hora para redação e meia para preencher o cartão resposta. O tempo que te sobra dá, em média, 2 minutos e meio para resolver cada questão. E tem questão que é grande. Então, assim, vai ter questão que você vai demorar 8, 10 minutos para resolver? Vai. Mas você vai ter que resolver outra questão em 1 minuto. Você precisa compensar esse tempo, porque senão vai fazer falta no final. E chutar no Enem é furada. Que é uma outra conversa também que a gente tem que ter. Por quê? Qual é o problema do chute do Enem? As questões, elas não têm o mesmo valor. Existem questões
que valem mais e questões que valem menos, mas do mesmo assunto. Então, uma coisa que eu gosto de mostrar para os alunos. Veja bem, imagina o seguinte, eu tenho uma questão fácil e uma questão difícil na prova do Enem. O mesmo assunto, princípio multiplicativo. Vamos supor, aí eu estou chutando o valor, porque o valor eles não divulgam exatamente qual é o valor. Mas imagina que a questão fácil valha 1 ponto. E a questão difícil valha 3 pontos. Aí você acertou a questão fácil e acertou a questão difícil. Beleza, ó. Acertei a fácil, acertei a difícil. Quanto que eu faço? 4 pontos. Agora imagina o seguinte, você, numa outra situação, você acertou a questão fácil e errou a questão difícil. Quantos pontos você fez? 1. Beleza? Porque a fácil vale 1, a difícil vale 3. Agora, uma terceira, qual seria a terceira opção? Você errou a questão fácil e acertou a questão difícil. Sabe quanto você fez? 1 também. Ah, mas professor, a questão difícil não vale 3? Só para quem acertou a fácil do mesmo assunto. Por quê? Isso é um sistema, eu costumo dizer isso para os alunos, se isso é justo ou não, é uma outra conversa. Mas o Enem, ele é corrigido assim. Por que ele é corrigido assim? Porque é um sistema que eles chamam de anti-chute. Tá? Como que você acerta uma questão difícil e erra uma fácil do mesmo assunto? Você deve ter chutado. E eles, para não favorecer quem chuta, o que eles fazem? Eles colocam esse tipo de correção. E aí, se você ficar molengando na hora de fazer esse tempinho, essas continhas aqui, porque você deixou para fazer pela primeira vez depois de 20 anos que você está na escola, 15 anos que você está na escola, a última vez que você fez uma conta dessa na cabeça foi quando você estava lá no ensino fundamental, deixa para fazer na hora da prova do Enem. Você vai ficar rateando lá, pô, quanto que é 8 vezes 7 mesmo, hein? É 34, né? E aí, você está perdendo tempo, meu irmão. Você está perdendo tempo. Então, acostuma desde já a fazer isso. Porque senão você vai ter que chutar muita questão no final. E chutando muita questão no final, você corre no risco de acontecer isso daqui. Tá? Você vai ter o mesmo número de questões que o seu coleguinha lá acertou, só que a sua nota está mais baixa. E aí você não vai entender. Quando você for tentar entender por que, você vai ver. Bom, vamos que vamos. A letra C. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Agora, veja bem, ele quer de novo números com 4, primeiro, que é, olha como é que, por isso que eu sou apaixonado por matemática, sou apaixonado por essa matéria. Olha como é que é interessante isso. Olha só, se ele fala assim, números de 4 algarismos pares, tá? Repara que ele falou o seguinte, números pares de 4 algarismos. Resoluções diferentes. 4 algarismos pares, o que significa? Que o algarismo que tivesse aqui na primeira tinha que ser par, esse aqui também tem que ser par, esse aqui tem que ser par. Por exemplo, eu poderia montar o número 2468. Ele é um número de 4 algarismos pares, certo? Os 4 algarismos são pares. Mas não foi isso que a questão te perguntou. A questão te perguntou o seguinte, quantos números pares de 4 algarismos? Então, o que acaba acontecendo? Como que eu começo a resolver essa questão? Como que eu garanto que o número é par? Como que a gente garante que o número é par? Fala aí. O último algarismo tem que ser par. O final dele tem que ser par. Certo? Se eu tenho o último algarismo desse número par, se esse número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é par. Se esse número termina em 1, 3, 5, 7 ou 9, esse número é ímpar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que começar por aqui. Ó. Quantas opções eu tenho para preencher aqui que me garantem que esse número que vai ser formado por esses 4 algarismos seja par? Ó, pode terminar em 2, em 4, em 6 ou em 8. Certo? Então, aqui eu tenho 4 opções. Mais uma vez eu chamo a atenção. Não estou falando que esse número está terminando com 4.
Ele até pode terminar com 4, mas eu tenho 4 opções. A opção 2, a opção 4, a opção 6, a opção 8. Ele falou que esses números, esses algarismos têm que ser distintos? Não. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Pode repetir. Então, quantas opções agora eu tenho para preencher a primeira aqui? 8. Isso aí é. E para preencher o segundo? 8. Para preencher o terceiro? 8. Porque esses 3 algarismos aqui pode ser qualquer um desses. Eu só preciso me preocupar com o último, porque o último tem que terminar em 2, 4, 6 ou 8. Porque se terminar em 2, 4, 6 ou 8, esse cara é par. Beleza? Então, agora o que eu faço? Ó, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 4. Fazendo 8 vezes 8 vezes 8 vezes 4, eu não sou bobo nem nada, eu já tenho a cola aqui que eu já fiz já tarde, 2048. Agora tem um outro pulo do gato que eu gosto de mostrar aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Pensa comigo. É aí que eu tô falando, né? Quando você pensa, você acaba encurtando caminhos. Quantos algarismos... Olha a letra A. Olha a letra A. Quantos números de 4 algarismos existem utilizando esses 8 caras aqui? A gente foi lá e resolveu. A gente achou que tem 4.096. Olha a letra C. Quantos números pares de 4 algarismos existem? Ou seja, cara, se no total eu consigo formar 4.096, quantos desses são pares? A metade. Se ele me perguntasse quantos agora são ímpares, se eu tenho 2.048 pares, eu vou ter mais 2.048 ímpares. Quanto dá 2.048 com 2.048? 4.096. Então, você podia simplesmente pegar esse 4.096 e dividir por 2, porque aqui eu tenho todos os pares e todos os ímpares. É só dividir ele por 2. Também dá. Beleza? Mas, pode tirar isso aí da tela, que eu tô vendo que eu preparei questão demais. Mas eu não quero deixar nada para trás, não. Pode apagar? Beleza? Qualquer coisa dá uns prints aí, mas isso aí vai ficar gravado também. Isso vai ficar gravado. Agora, a gente vai entrar numa parte que muita gente nunca viu. Quem não faz o ensino médio regular, né? Que é a questão do fatorial. Fatorial, que é todo número que vem um símbolo de exclamação na frente dele. Então, aquele símbolo de exclamação, o que ele significa? Que você vai multiplicar esse número pelo seu antecessor até chegar no 1. Por exemplo, se eu tenho 3, exclamação, como é que eu leio isso? 3 fatorial. Como que eu resolvo isso? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Acabou. Se eu tenho 1 fatorial, quanto vale 1 fatorial? Vale 1. Existem algumas coisas matemáticas que a gente chama de por definição. E outra coisa, quanto vale 0 fatorial? Também vale 1. 0 fatorial e 1 fatorial, ambos valem 1. Acima disso daqui, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Se você multiplicar, você vai ver que dá 120. Fatorial nada mais é que isso. Importante. Não existe fatorial de negativo. Não existe fatorial de número decimal. Fatorial é só número natural. O que é número natural? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Beleza? Não existe fatorial de negativo, não existe fatorial de número decimal. Ok. Eu adoro essa matéria também. Falou que gostosinha, Manu. Então vamos lá. Aí, como que isso... Porque o fatorial ele é importante. O fatorial vai ser base para a gente fazer agora a parte toda de análise combinatória e toda a probabilidade. Porque as fórmulas que envolvem análise combinatória e probabilidade, todas elas têm fatorial. Beleza? Então, a primeira coisa que eu deixei para vocês lá, até resolvi aqui já, né? Que eu não olhei minha folha aqui. Número 4. A letra A. 3 fatorial. Então, o que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Chegou no 1, a gente para e multiplica. Isso dá 6. A letra B, eu coloquei lá o 0 fatorial, que por definição dá 1. Aí agora vem na letra C. Aí você fala, bom, o professor falou que não pode ter fração, e aí já apareceu uma fração na letra C, que é 5 fatorial, 3 fatorial. Isso daqui existe. O que não existe é isso aqui, ó. Aí não existe.
5/3 fatorial não é a mesma coisa, isso aqui são coisas diferentes. Aqui eu tenho um 5 fatorial no numerador da fração, que é a parte de cima, e tenho um 3 fatorial no denominador da fração, que é a parte de baixo. São coisas diferentes, tá? Como que a gente vai resolver isso daqui? Existem duas maneiras de resolver. Eu costumo brincar com os alunos falando o seguinte: com sofrimento e sem sofrimento. Eu vou fazer primeiro com sofrimento, e depois você vai... Eu vou mostrar sem sofrimento, que você vai ver que eu acho que você vai fazer. Se fosse com sofrimento, ó, o que vai fazer? Pega o 5 fatorial e vou desenvolver ele, ó. Vou repetir ele aqui. Eu fico com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Como está todo mundo multiplicando, aí você tem duas maneiras ainda. Tem a com sofrimento e a com muito sofrimento. A com muito sofrimento seria o seguinte: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 120. Tá? 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 6. Aí agora você tem lá 120 dividido por 6. Se você simplificar esses caras aqui por 6, você vai ver que dá 20. É uma maneira. Qual seria a outra maneira? Essa aqui é o mais sofrível possível. Agora, com menos um pouquinho de sofrimento, você... Como aqui está todo mundo multiplicando em cima e embaixo, você já pode fazer os cancelamentos. Ó, esse 3 aqui eu posso cortar com esse 3. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2. O que sobrou embaixo? Ó, só 1. 1 na parte de baixo da fração não precisa colocar. O que sobrou aqui em cima? Ó, 5 vezes 4 vezes 1, 20. Já diminuiu um pouquinho o sofrimento, né? Já não tem muita coisa para fazer. Agora, qual que é a outra maneira que é a mais usual, que é a mais correta, que é que não adianta vocês... Ah, não, vou fazer... Você vai fazer dessa maneira aqui em cima, porque você vai pegar números que vai ficar humanamente possível não fazer dessa maneira que eu vou mostrar para vocês. Pega esses dois caras aqui, ó, 5 e 3. Aí sua primeira missão é: quem é o maior? 5 ou 3? Ah, o maior é o 5. Ok. Você vai desenvolver o 5 até chegar no menor, que é 3. Então, ó, viaja comigo aqui. 5 vezes 4 vezes 3. Opa! Aqui embaixo, eu não vou fazer nada. Eu vou deixar o 3. Agora tem uma coisa importantíssima. 5 vezes 4 vezes 3 é uma coisa. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial é outra. Toda vez que você estiver desenvolvendo um fatorial e você parar ele antes do 1, você tem que colocar a exclamação. Porque a conta não termina aqui. Ela continua. Ainda faltam 2 vezes 1. E o que é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então está faltando 3 vezes 2 vezes 1 aqui. Então eu parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque 3 fatorial, eu posso cortar com 3 fatorial. E o que sobrou? 5 vezes 4. 20. Acabou. As respostas vão dar a mesma. Acontece o seguinte: por que você não vai fazer desse jeito que está aqui embaixo? Porque vai chegar um momento que você vai fazer uma questão que vai estar assim: 1930 fatorial dividido por 1928 fatorial. Você não vai pegar esse 1920, 30 e fazer ele até chegar no 1, o 1928. Você imagina, se fosse assim, ó. Imagina que você tivesse aqui 1920 fatorial dividido por 1918 fatorial. Imagina se ele levar esse cara aqui, 1919, até chegar no 1, e esse aqui até chegar no 1 para depois fazer o cancelamento. Como que você resolve isso? 1920 vezes 1919 vezes 1918 fatorial. Aqui embaixo é 1918 fatorial. Ó. Corta esse cara com esse, qual que é a conta? 1920 vezes 1919. Acabou. Por isso que você vai fazer desse estilo aqui, tá? Mas a gente vai fazer bastante, isso vai surgir muito dentro das outras disciplinas, dentro dos outros conteúdos que eu vou passar para vocês. Então, vocês vão acabar acostumando a fazer isso. Olha a letra D, 12 e 10. Eu tenho 12 fatorial em cima, 10 fatorial embaixo. Então, ó, identifico quem é o maior. Aí é o 12. Sempre o maior vai estar em cima? Não. Às vezes o maior vai estar embaixo, tá? Então, eu vou desenvolver o maior até chegar no menor, ó. 12 vezes 11 vezes 10
fatorial, dividido por 10 fatorial. O 10 fatorial morre com 10 fatorial. O que sobrou? 12 vezes 11. 12 vezes 11. Isso dá 132. Beleza? Tranquilo até aí? Sim. Deixa eu ver. Não, Marcos. Que falaram aqui que. Eu vou, já tô resolvendo, Marcos. É que ele tá botando as respostas aqui, eu tô vendo aqui. Vamos lá. A letra E. Tá. Dá para fazer aqui? Dá. Letra E. Eu vou apagar primeiro aqui, só para não ficar embolado. Deixa só isso que eu acabei de fazer aqui. A gente faz aqui em cima. Para um quadro maior. A letra E. 8 fatorial, 5 fatorial, dividido por 7 fatorial. Outra coisa importante. 8 fatorial, 5 fatorial. Não é a mesma coisa que 8 vezes 5, 40 fatorial. Você nunca vai multiplicar um fatorial pelo outro. Você nunca vai dividir um fatorial pelo outro. Se eu tenho 5 fatorial menos 3 fatorial, isso não dá 2 fatorial. Tá? Você não faz operações com fatorial. 3 vezes 5 fatorial não é 15 fatorial. 8 vezes 5 fatorial não é 40 fatorial. O que tu vai fazer? Ó? Olha aqui. Quais são os dois mais próximos, de cima e de baixo? Ó, eu tenho 8 e 7. Então eu posso pegar esse 8 aqui, vezes 7, e paro no 7 fatorial. Porque aqui embaixo, ó, eu tenho um 7 fatorial para cortar com ele. E o 5? O 5 você desenvolve ele. Aqui não vai ter jeito, não tem para onde correr. Tá vendo? O 5 eu desenvolvi ele todinho. O 8 eu desenvolvi ele até chegar no 7. Eu poderia desenvolver o 7 para cortar lá com 5, também poderia, só que ia me dar mais trabalho. Tá? Esse 7 fatorial eu corto com esse 7 fatorial, só sobraram os valores lá de cima, né? Ó, vou até repetir aqui para não ficar embolado. Ó, o que sobrou? 8 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí uma dica. Um dos fatoriais que mais aparece em todos os exercícios é o 5. E aí você, de tanto fazer, você vai pensar assim, pô, 5 fatorial, 120. Esse valor você acaba guardando de cabeça. Então, basicamente, é fazer 120 vezes 8. E aí, tem umas técnicas, gente, pra gente fazer... Tem umas técnicas pra gente fazer essas multiplicações, até mesmo de cabeça. Ó, se você sabe, de tanto você fazer, que esse cara aqui vale 120, o que está sobrando? O que falta? 8 vezes 120. Esquece o 20. Porque 8 vezes 120 é difícil de fazer de cabeça, né? Mas 8 vezes 100 você consegue fazer? Ah, consegue, né? Quanto que dá 8 vezes 100? 800. Quanto dá 8 vezes 20? Se 8 vezes 10 dá 80, quanto dá 8 vezes 20? 160? Soma esses dois caras. Você faz de cabeça a conta. Tá? Conseguiram pegar qual foi o raciocínio? Você, ó, 8 vezes 100 e 8 vezes 20. Soma os dois resultados. E aí você consegue. Se não quiser, pode fazer, arma a conta. Faz 8 vezes 120, dá no mesmo, tá? Esse tipo de problema que chega no Enem para resolver dessa forma fatorial. Tá. Então, olha só. No Enem não vai aparecer isso daqui. 12, faz aí, não vai ter a questão. Resolva 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Que é o Lucas fez essa pergunta aqui. Como é que isso aparece lá no Enem? Mas isso aqui aparece dentro de uma questão de probabilidade, de uma questão de combinação, de uma questão de arranjo, que, para você ter noção, por exemplo, a fórmula da combinação de NP, ela é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Quando você substituir esses N's, esses P's aqui por números, vai cair nesses casos aqui. Por isso que você precisa aprender a fazer esse mecanismo para conseguir depois resolver esse tipo de cálculo, tá? Então é por isso que a gente está mostrando como que resolve isso aqui para vocês. Bom, e falta a letra F, que é
6 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. Ó, eu posso desenvolver o 6 até chegar no 5. Por quê? Aqui embaixo eu tenho 5 fatorial. Vou deixar ele quietinho. Ali em cima eu faço 6 vezes 5 fatorial. Paro aqui por quê? Se eu parei aqui, porque eu posso cortar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Mas eu não posso esquecer que tem um cara ali, ó, que eu tenho um 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você vai perceber que 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24, vezes 1 dá 24. Também é outra coisa. Quando aparecer 4 fatorial, 24. Aí você faz 24 vezes 6. Aí, fazendo 24 vezes 6, você vai achar 144. De cima deu 960. Não, assim, é óbvio, né? Não é tão direto e tão tranquilo quanto as questões do princípio multiplicativo, mas, cara, vocês precisam, isso aí não tem como fugir disso. Dentro de matemática, para o Enem, não tem como fugir de fatorial. Tá? Fatorial vai aparecer. Desde que o Enem foi criado, sempre aparece análise combinatória. Porque a prova do Enem, uma das características dela é justamente favorecer o raciocínio ao cálculo. E aquilo que eu falei com vocês logo no início da aula. Qual cálculo que a gente fez aqui que uma criança de 6º, 7º ano não consegue fazer? Que é multiplicar. Até agora, a única operação matemática que a gente fez aqui foi multiplicação. E a criança do 6º, 7º ano faz. Então, assim, mas por que a gente não ensina isso aqui para criança do 6º, 7º ano? Porque daí, ó, é o raciocínio que hoje você já tem. A gente tem que pensar, não é simplesmente sair multiplicando tudo. Quem a gente vai multiplicar por quem? Esse é o X da questão. Beleza? Podemos passar? Porque aí agora eu vou começar a trabalhar com vocês. Você tá. Peraí, o Matheus, você tá copiando ainda? Só faz um sinal. Tá? Então eu vou só aguardar. Enquanto isso, eu vou falando, que eu tô vendo que você tá com a câmera aberta, tô vendo que você tá escrevendo aí. Partindo disso daqui, aí a gente vai começar agora a ver algumas coisas que são fórmulas que necessitam de usar o fatorial. Tá? Acabou, Matheus? Acabou? Então pode apagar aqui, né? Então vamos lá. A primeira delas é a permutação. Imagina o seguinte. Eu tenho o Caio, tá na fila do almoço lá da escola. Aí depois do Caio tem o André. E depois do André tem a Bia. Beleza. Tá? Aqui tá lá a Bia primeira, lá para pegar lá a merenda. Essa é uma formação. Mas essa fila também, com esses mesmos 3 indivíduos, poderia estar sido formada assim, ó. Caio, Bia e André. Outra coisa que eu poderia fazer é, ó, Bia, André e Caio. Eu tenho várias maneiras diferentes de formar essa fila. Tá? Trocar coisas, pessoas, objetos, não importa. Trocar números de lugar, a gente chama de permutação. Então, o que é permutação? É trocar as coisas de lugar. Tá? E aí, de quantas maneiras diferentes eu consigo organizar essa fila aqui? Simplesmente trocando as peças de lugar. Isso é muito utilizado na indústria, isso é muito utilizado na estatística. Tá? E aí, existem 2 tipos de permutação. Permutação simples e permutação com elementos repetidos. Tá? Primeiro, a gente vai ver a permutação simples. Tá? O que é permutação simples? Nenhum desses caras aqui, por exemplo, nenhuma dessas 3 pessoas tinha o mesmo nome. Se tiver o mesmo nome, já complica. Né? Eu vou separar aqui 4 livros na minha estante. 2 de matemática, 1 de física, outro de geografia. Aí já me complica. Agora, se eu for um de português, matemática, física e geografia, 4 disciplinas diferentes é mais fácil. Eu não posso repetir. Tem como fazer repetindo? Tem. Aí a fórmula é outra. Para a gente fazer uma fórmula da permutação, a fórmula é muito simples. Ó. A permutação de n elementos, n fatorial. N é o número de elementos que eu quero trocar de lugar.
Beleza? Isso aí, Ana. N fatorial. Então, olha só. Na questão número 5, eu coloquei assim. Deixa eu apagar essa fórmula aqui, que daí eu repito ela aqui em cima. Vou colocar no cantinho aqui, ó. Permutação de N fatorial. Porque daí eu aproveito o quadro todo aqui, acho que dá para resolver a questão toda. Da palavra livro. Então ele me deu uma palavra. Livro. Letra A. Quantos anagramas podemos formar? O que é um anagrama? Anagrama é a troca de letras de uma palavra. Uma coisa importante. O anagrama mais famoso que tem aí. A palavra amor. Se você mudar as letras de lugar, você consegue escrever Roma, você consegue escrever mora, você consegue escrever ramo. São todos anagramas. Eu só estou mudando. Agora, uma coisa importante. Um anagrama não precisa ter sentido nessa palavra. Um outro anagrama que existe, por exemplo, é RMAO. É o anagrama da palavra amor. Mas que sentido tem essa palavra? Não importa. Anagrama é um caso específico de permutação que a gente muda letras de uma palavra de lugar. Beleza? Então, na letra A, ele pediu simplesmente quantos anagramas a gente pode formar com a palavra livro. Primeiro passo. Quem é o N? O número de letras da palavra livro. Quantas letras tem a palavra livro? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Fórmula do anagrama. P de N igual a N fatorial. Então, o P de 5. Se entrou 5 aqui no lugar do N, aqui também tem que entrar 5. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? A gente já viu aqui que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá... O princípio, a permutação também, ela traz coisas que surpreendem a gente. Se você sair trocando essas letras de lugar da palavra livro, você vai encontrar 120 anagramas diferentes. Pô, mas só com 5 letras? Exatamente. Só com 5 letras você consegue formar 120 anagramas diferentes. Sim, tá amarrado, Érica? Matemática, por isso que eu falo que a matemática é linda. Letra B. Agora ele já começa a fazer uma amarração. Quantos anagramas da palavra livro começam com a letra L? Olha, veja bem. Agora eu tenho aqui, vou fazer a letra L com uma cor diferente. Livro. Ele quer me garantir... Eu tenho 120 anagramas diferentes, tá? Se eu mudar as letras da palavra livro. Agora, quantos desses 120, a primeira letra é o L? O que você vai fazer? Eu não quero que esse L saia daqui. Porque eu quero que essa palavra comece com L. O que eu vou trocar de lugar? Só essas outras 4 aqui. Eu deixo a letra L paradinha lá no início e mudo de lugar as outras 4 letras. Beleza? Então, o meu N aqui agora já não é mais 5. O meu N agora é 4, porque eu só vou trocar de lugar essas 4 letras aqui. Então, eu vou fazer o quê? Uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá... Repara, você tira uma letra e você tem 96 anagramas a menos. Que uma letra. E aí vai ser uma coisa que a gente vai poder parar para pensar. Talvez muitos de vocês nunca tenham parado de pensar nisso. Por que de vez em quando eles aumentam o número no telefone celular? Por que de vez em quando eles mudaram a placa de carro agora? Porque para cada vez que eles colocam um número a mais no celular, ele está multiplicando por 10 o número de números disponíveis de telefone. Há muito antigamente, antes de vocês nascerem, mas eu já era nascido, nos anos 80, o número não existia celular, era telefone fixo. O telefone fixo ele era composto por 6 números. Aí depois de um tempo, eles aumentaram um número, passou a ter 7 números. Hoje os celulares têm o quê? 9 números, né? Os celulares têm 9 números. E daqui a pouco, porque quase todo mundo já tem um celular. E tem gente que tem 2, 3 números. Então daqui a pouco vai passar a ter 10 números. Porque eles precisam que os números disponíveis acabam. Mesma coisa de placa de carro. Eles colocaram... O placa de carro também nos anos 80 eram 2 letras e 4 números.
Aí depois eles passaram para 3 letras. Só que olha a diferença. Quando eles aumentam um algarismo, eu tenho de 0 a 9. Eu tenho 10 algarismos. Então eu multiplico por 10. Quando eles aumentam uma letra, eu tenho 26 letras a mais para colocar. Então você multiplica as opções de placa por 26. Aí você vai ter muito mais placa disponível. Por isso que se coloca mais esses números na frente. Tá? Então, a letra C, ele falou o seguinte: quantos anagramas começam com vogal? Agora, ó, a palavra livro. Vou colocar uma vogal aqui na frente, ó. Vou fazer ela aqui de vermelho e o resto eu faço de azul. Beleza. Tá começando com I. I é vogal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou permutar 4 elementos. Beleza? Permutei 4 elementos, ó. Eu vou fazer uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que isso dá 24. Eu não vou ficar repetindo que eu acabei de fazer isso aqui em cima, né? Só que você tem 2 maneiras de fazer. Eu já fiz aqui começando com I. Eu posso fazer agora começando com O. Fixo o O aqui na frente. Ó. Quanto vale meu N aqui? 4 de novo. Se ele vale 4 de novo, eu tenho uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial, que também dá 24. Somando esses 2 caras aqui, eu tenho 48 casos. Preciso fazer isso aqui 2 vezes? Não. O que você vai fazer? Fez uma vez. Quantas vogais tem nessa palavra? Ah, tem 2 vogais? Multiplica esse resultado do inicial por 2. Ah, a minha palavra tem 3 vogais. Multiplica esse cara aqui por 3. Tá? Não precisa fazer 2 vezes. Agora, se quiser fazer 2 vezes, também pode. São 24 anagramas começando com I, são 24 anagramas começando com O. Então, eu tenho 48 anagramas começando com vogal. Da mesma forma, agora ele quer saber quantos anagramas começam com consoante. Aí já não posso simplesmente fazer assim, então se tem 48 começando com vogal, tem 48 começando com consoante. Não, porque o número de vogais não é igual ao número de consoantes. Então, ó, letra D, tem que começar com consoante. Vou escrever aqui, livro. Fazer o L de vermelho aqui. Ó, o L é uma consoante. Então, o que sobrou aqui? N igual a 4. Sobraram 4 letras. Eu vou fazer uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial, isso aqui dá 24. Beleza? Quantas consoantes eu tenho na palavra livro? Eu tenho 3 consoantes. Eu tenho o L, eu tenho o V e eu tenho o R. Então, o que eu faço? Pego esse cara aqui e multiplico por 6, por 3. Né? Ó, o número menor é mais fácil de você visualizar a técnica. Ó. 3 vezes 24, eu tenho que armar a conta. Calma. 3 vezes 20 você faz de cabeça. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 4, você também faz de cabeça, não faz? 3 vezes 4, 12. 60 mais 12, 72. Então eu tenho 72 anagramas que começam com consoante. Gente, eu vou dar só uma aceleradinha para a gente conseguir resolver a última, porque daí eu não fico devendo nada. Pode apagar a letra C aqui, né? Não fico devendo nada, porque daqui a pouco eu já estou meio que passando do descanso de vocês. Vocês tinham 30 minutos de descanso, eu já peguei 4 minutos aqui. Mas eu vou pegar só mais uns 6 minutinhos. E aí hoje eu... Número 6, da palavra adesivo. Agora a minha palavra é adesivo. Letra A. Quantos anagramas podemos formar? Então, ó, primeiro passo. Palavra adesivo. Quantas letras ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu N vale 7. Quantos anagramas eu consigo? Só trocando de letra, trocando de lugar essas letras, eu vou fazer uma permutação de 7 elementos, que dá 7 fatorial. O que é isso? Permutação de 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Olha quanta tabuada você tem que trabalhar para resolver uma bobeirinha dessa. Bastante coisa, né? Por isso que é importante fazer essas continhas de cabeça, tá? E vamos lá. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso dá 5.040.
Melhorar esse 5 aqui. Então, ó, lembra lá, quando a gente mudou as letras da palavra livro, a gente achou 120 símbolos diferentes, anagramas diferentes. Se eu mudar as letras da palavra adesivo, eu acho 5.040 símbolos diferentes. É muita coisa, né? Letra B. Quantas dessas 5.040 começam com vogal? É o mesmo esquema que a gente fez na letra C do outro, ó. Eu vou escrever a palavra começando com a vogal. E vou ver quantas letras me sobraram aqui, ó. Se eu tenho 7 no total, e eu não quero que essa vogal saia daqui da frente, eu quero ver quantas palavras, quantas anagramas começam com a letra A, que é uma vogal. Então aqui meu N me sobrou 6, né? Então é só você fazer uma permutação de 6 elementos, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é a mesma coisa que a gente já fez naquela hora, que é o 120, que é o 5 fatorial, vezes 6, né? Que isso aí dá 720. Beleza. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Lembra que eu falei com vocês que a prova do Enem, ela tem uma coisa chamada distrator. Você já está cansado, 90 questões, domingo. E vai ser o Enem em janeiro, né? Imagina que vai estar fresquinha a sala. É óbvio que você vai cair numa sala que não vai ter ar-condicionado, não vai estar embaixo do ventilador, né? Pô, vamos trabalhar, né? Exatamente. Pois é, né? E geralmente acontece isso, não é, Isabel? E aí, pô, 5 e tal da tarde, né? Fresquinha, janeirão. Aí você está fazendo essa questão. Quantos começam com a letra A? Ah, beleza, você foi lá, fez tal, 720. Aí quando você olha a opção de resposta lá, o que tem lá? 720. Meu, você não vai nem pensar isso duas vezes, você vai lá e corre e marca. 720. Só que 720 é um número de anagramas da palavra adesivo que começam com a letra A. Não é o número de anagramas da palavra adesivo que começam com vogal. Isso que chama distrator. Qual é o mole que o candidato pode dar aqui? Ele pode achar que já achou a resposta. Então, se ele achou que já achou a resposta, essa opção vai estar lá no gabarito lá, né? Para você marcar uma delas. Exatamente o que você falou aí agora. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Isso aqui eu preciso multiplicar por 4. Certo? 720 multiplicado por 4, ó, se você lembrar que 7 vezes 4 dá 28, se 7 vezes 4 dá 28, 4 vezes 700 dá 2.800. Correto? E 4 vezes 20? 80? Então, quanto dá 720 vezes 4? 2.880. É 2.800 mais o 80. Beleza? Aí, você sabe qual é o problema? Você saiu da prova, daí você vai encontrar com seu colega que estava na outra sala. E aquela foi facinho, o professor falou, viu? Deu 720. Aí ele, pô, também marquei 720. Aí saiu o gabarito, 2.880. Aí não. Porque qual é o problema da questão que você acha que está fácil demais? Você não relê ela. Você está fazendo a questão de matemática, isso é um grande problema, um grande distrator. Você está fazendo a questão de matemática. Você fez um cálculo lá, achou um número que tem na opção de resposta, cara, a maioria corre lá e marca e pula para a próxima. Menos uma na minha vida. É assim que as pessoas falam. E é aí que você pode estar dando esse mole. Porque 720 aqui vai estar lá para você marcar. E não vai estar lá para você marcar. Entendeu? Você tem que pensar para marcar certo. Então, olha só, é uma opção. A Isabela está falando, esse momento o cérebro já está saindo faísca. Uma das opções é o seguinte: você não, de repente, não deixar para o final da prova aquilo que te esquenta mais a cabeça. Porque daí você tem uma probabilidade maior de chutar. Tá? Então, tenta fazer um pouco, né, mais cedo a questão matemática. Eu não sei. Isso aí vai muito de cada um. Cada um faz, né, a área que gosta primeiro tal. Eu vou repetir a palavra adesivo aqui em cima. Para a gente fazer as outras aqui, ó. Tá acabando. Letra C. Quantas começam com a letra S? Então, ó, vou botar o S aqui. E agora eu vou escrever o resto da palavra sem o S lá, né? A, D, Ivo. Olha lá. Tirei esse S daqui para cá. E eu quero saber quantas começam com S. Ó.
Quantas letras me sobraram aqui? Se eu tenho, no total são 7, aqui me sobraram 6. Então eu faço permutação de 6, que a gente já resolveu aqui, ó, 720. Agora dá 720. Porque ele não te perguntou quantas anagramas da palavra adesivo começam com consoante. Ele perguntou quantos anagramas da palavra adesivo começam com a letra S. Com a letra S só tem 720. Não tem mais nada. Letra D. Agora, quantos anagramas começam com consoante? Cara, olha só. Eu vou até repetir isso que está aqui em cima, ó. Beleza? Porque o S é uma consoante, né? Eu tenho 6 caras aqui para trocar de lugar. E aí eu vou fazer uma permutação de 6 que dá 720. Agora, são 720 começando com S. Eu tenho outras 720 começando com D, outras 720 começando com V. Porque eu tenho aí, no caso, 3 consoantes. Então, ó, eu preciso multiplicar esse cara aqui por 3, né? E aí o mesmo esquema, ó. 3 vezes 7 não dá 21? Então, 3 vezes 700, 2.100. 3 vezes 2, 60. Então, isso aqui dá 3 vezes 20, perdão, 60. 2.160. Tomar cuidado, porque essa também é uma possível questão que o 720 vai estar lá com a opção de resposta. Só que a 720 ainda não chegou no final da questão. Porém, por que eu estou falando? Tem que pensar. Se você pegar a letra C e achar que 720 também... Não, a questão não acabou que não, tem que multiplicar para alguma coisa. Não, ali não tem. Porque ali é só você fazer aquilo ali mesmo. Tá? Isabela. Deixar a matemática para fizer a primeira, depois complica o resto, né, Isabela? Adianta, né? Cada um gosta de uma área, não tem jeito. Letra E. Anagramas que tem... Agora vem uma coisa interessante. Anagramas que tem a letra SI juntas. Então, olha só. Vou escrever a palavra aqui. Adesivo. Essas duas letras aqui tem que estar juntas o tempo inteiro. Tá? Eu não posso misturar essas letras. O S não vai sair de perto do I em momento algum. Tá? Ele falou, as letras SI tem que estar juntas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Uma técnica que tem na hora de a gente contar quantas letras tem aqui, ó. Quantas letras tem a palavra adesivo? 1, 2, 3, 4, 5. O SI eu conto uma vez só. E eu falo que essa palavra tem 6 letras. Por quê? É como se eu pegasse um super bonde e colasse o S com I. E aí, quando eu trocar esses caras de lugar, eles vão juntos. Então, para eu garantir que eles estão indo juntos, eu conto eles como uma coisa só. Tá? E aí, ó, eu tenho 1, 2, 3, SI, vale um só, 4, 5, 6. Eu faço a permutação de 6, que dá 6 fatorial, que dá 720. Acabou aí? Não. O 720 vai estar na comissão de resposta? Vai. Pelo seguinte, presta atenção comigo. Essa palavra aqui. As letras SI estão juntas? Responde para mim. Elas estão juntas. Só não mantiveram a ordem. Entenderam qual é o problema? Eu posso ter... Porque ele simplesmente falou assim, eu quero as letras SI juntas. E aí tem um problema muito sério. Por quanto que eu tenho que multiplicar aqui? Aí todo mundo fala assim, por 2. Não. Não é por 2. Tá? É por 2 fatorial. Que nesse caso aqui vai dar 2. Mas, por exemplo, se eu quisesse... Vamos supor que a palavra fosse adesivo. E eu quero que as letras A, D e E fiquem juntas. Tá? Na hora de eu multiplicar, depois que eu fizer o conta, isso aqui, ó, eu preciso multiplicar por 3 fatorial, que não é 3, é 6. Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, não, você tem que tomar cuidado. É o seguinte, quando ele fala assim, eu quero que
comece com vogal, eu quero que comece com consoante. Aí você conta o número de vogais ou o número de consoantes e simplesmente multiplica. Agora, quando for o caso das letras juntas, você tem que multiplicar pelo fatorial dessas letras. Tá? Porque elas vão trocar de lugar entre elas. Porque, por exemplo, a letra... Se ele falou assim, eu quero A, D, E sempre junta. Ok, mas o A é D, eles estão juntos. Ou se eu fizer aqui o D, A, E, eles também estão juntos. Então, eu tenho várias ordens para colocar naquilo ali. Então, eu multiplico esse 720 por 2 fatorial. Como 2 é igual a 2 vezes 1, que dá 2, eu vou ter 720 vezes 2. 700 vezes 2, 1.400. 20 vezes 2, 40. 1.440. Eu não queria estar explicando esse tipo de questão aqui correndo, mas a gente está sem tempo. Depois, para frente, eu prometo que volto nisso para a gente fazer. De repente, eu deixo mais alguns exercícios para vocês. Porque para a galera que está aí desde o início do ano, eu estou fazendo março, abril, maio, junho, julho. 5 meses de aula que eu dei em 1 hora com vocês aqui. Por isso que está tendo... Não se preocupe, calma. Eu sei que é muita informação que eu estou passando para vocês, principalmente para quem não viu essa matéria, mas a gente vai tentar ir com calma mais para frente. Até porque o que eu vou ver com vocês na próxima aula, que é permutação com elementos repetidos, a gente vai voltar nesse tipo de coisa. Tá? Letra E, letra F. Agora, olha só. Olha que interessante a letra F. Eu vou até fazê-la aqui, ó, para aproveitar a letra E aqui em cima. Ele quer as letras S e I juntas e nessa ordem. Agora não pode ter mais o IS. Eu não posso trocar a ordem das letras. As letras têm que estar nessa ordem. Contando aqui, eu vou ter um N igual a 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou considerar o SI uma letra só. Eu faço a permutação de 6, que é 6 fatorial. A gente já viu aqui 6 fatorial, 720. Então, percebe como que o português ele anda juntinho com a matemática. Quando eu falo que tem que manter a ordem, ela acaba aqui. Quando eu falo que não é para manter a ordem, se eu não falei em manter a ordem, ela continua. Então, a interpretação que conta nesse tipo de conteúdo, tá? Por isso que essa vai terminar aqui em 720. E para finalizar, e aí sim a gente finaliza mesmo, vou fazer aqui em cima, que essa é a última, ficou a mais fácil. Quantos anagramas da palavra adesivo começam com D e terminam com V? Letra FG. Ó, começam com D e terminam com V. Então, ó, o que faltou aqui? A, E, S, I. Ó, é isso aqui. Começa com D, termina com V. Quantos anagramas eu consigo fazer ali? Se eu quero que ele comece com a letra D e termine com a letra V, a letra D e a letra V eu não vou mexer nelas, vai ficar quietinha ali. E eu vou trocar de lugar só as outras. Ó. Quantas letras me sobraram para trocar de lugar? A, E, S, I, O. 5 letras. Faço uma permutação de 5, que é 5 fatorial, que a gente está aí mais de 1 hora falando nisso, que você já sabe que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 dá 120. Eu fiz essa apanhadinha aí com esse tipo de questão. Agora eu queria que vocês me dessem o seguinte feedback. Vocês querem que eu deixe mais algumas questões ou não tem necessidade, a gente já pode trabalhar? Porque assim, também a gente não pode ficar muito tempo agarrado, porque a gente tem bastante coisa para ver ainda. E nós já estamos chegando aí. Semana que vem não sou eu que dou aula para vocês. Aí na outra já é setembro. Né? Eu só vou ver para vocês agora praticamente em setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, tem 3 meses aí de aula. O que a gente faz? Porque na outra semana eu tô querendo já vir com a permutação com elementos repetidos, mas eu vou dando os pitacos, tá? Para vocês aí. Beleza, Isabela. Eu vou fazer o seguinte. Não vou garantir. Não, eu vou garantir. Amanhã eu vou montar uma outra listinha.
A galera que tá mais antiga, desculpe, porque eu não tenho tanto exercício disso. É bem provável que eu repita com exercícios que eu já dei aqui durante o ano. Mas qual que é a questão que eu vou fazer? Eu vou montar uma lista e vou deixar o gabarito com as respostas. Mas uma coisa importante, não olha a resposta antes de acabar de fazer o exercício. Para você não forçar aquela resposta. Porque é muito comum, às vezes eu morro de rir. A resposta, o cara tá fazendo a equação. Aí a equação tá assim, ó. 2x igual a 8. X igual a 8 dividido por 2, né? Beleza, tá multiplicando, passou dividindo. Aí ele vai lá e olha no gabarito. O gabarito deu 7. Aí o cara fala assim, ó, x igual a 7. E ele vai lá e força aquela resposta. A ideia não é forçar a resposta. A resposta tá ali e fala assim, caramba, dá 7. A minha aqui vai dar 4. Não tá certo. E aí, tentou. Fala comigo. Vocês têm meu WhatsApp? Eu tô lá no grupo de vocês. Ou se não quiser chamar no WhatsApp, na próxima aula tal. Então, assim, eu vou montar uma outra lista. E aí eu vou deixar essa lista... Não fica obrigatório de fazer. Faz quem não se sentiu à vontade, quem acha que não está legal nessa matéria que eu passei para vocês hoje. E aí, vai conversando comigo, ou então, se eu não conseguir responder no dia no WhatsApp que eu posso dando aula, respondo mais tarde, ou então na próxima aula nossa eu posso voltar nela. Beleza? Gente, ó, vai beber uma água, falta 8 minutos para a aula da Bianca. Nossa Senhora, desculpa aí o atraso que eu dei para vocês, tá? Fica com Deus, beijo no coração, obrigado aí pela presença de todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Não desanimem, tá? Beijo para vocês, fica com Deus. Vou parar a gravação. Boa noite, gente. De nada, eu que agradeço.